Continuando a falar sobre o aplicativo Track Leader, vamos agora explorar as configurações possíveis para o Section Control dentro do menu Ajustes. Menu Ajustes, Section Control. Ao retornar ao menu Ajustes e abrir o menu Section Control, visualizamos as barras de trabalho dos equipamentos que já foram conectados ao terminal alguma vez. As barras do equipamento conectado estarão marcadas com um ponto verde junto ao ícone do implemento. É possível editar as configurações de cada barra ou excluí-la. Para excluí-la, é preciso que ela não esteja em uso. Então, basta tocar sobre ela e, em seguida, sobre o ícone de trator com X. Pronto, a barra foi excluída. Para editar as preferências, deve-se tocar sobre a barra desejada e, após, sobre o ícone de trator com lápis. Com isso, se abrirá um menu onde é possível ajustar os seguintes parâmetros. Nome. Aqui é possível inserir um nome para a barra, o qual será utilizado na hora de exportar os mapas de cobertura e na visualização deles através da tela de memória. Grau de sobreposição. Aqui, é possível ajustar de 3 formas diferentes o que deve acontecer com o desligamento das seções ao cruzar áreas já trabalhadas em sentido diagonal. Tolerância de sobreposição. Aqui, é possível ajustar o que deve ocorrer com o desligamento das seções das pontas do equipamento quanto à sobreposição lateral, ajustando o valor em centímetros. Tolerância de sobreposição ao limite de campo. Este parâmetro funciona como a tolerância de sobreposição, porém, ele age somente ao ultrapassar o limite de campo. Este parâmetro se torna especialmente mais importante ao se trabalhar com sistemas GNSS de baixa precisão, evitando o desligamento das seções das pontas em caso de erro de paralelismo no piloto automático. Inércia do dispositivo ser ligado ou desligado. Este é o nome que damos ao tempo entre o envio de um comando pelo monitor e a execução do comando pela máquina. Isso pode variar de cada máquina e de barra para barra de trabalho da mesma máquina. Para a configuração, existem 2 parâmetros, inércia ao ligar e inércia ao desligar. Para as máquinas Horsch, os tempos de inércia não podem ser adaptados através do Track Leader. Esse ajuste deve ser feito via tela de configurações do equipamento. Modelo da máquina. Este parâmetro define como a barra de trabalho seguirá o símbolo do trator na interface de navegação, influenciando diretamente no mapa de cobertura. Os valores possíveis são: montado em 3 pontos. Ajuste para dispositivos montado em 3 pontos. Autopropelido. Ajuste para implementos agrícolas como pulverizadores automotriz. Rebocado. Ajuste para implementos agrícolas que sejam rebocados por um trator. Rebocado e dirigido. Ajuste para dispositivos rebocados com direção por cambão ou direção por mangas de eixo. Este parâmetro deve estar selecionado de forma correta a fim de evitar erros no mapa de cobertura durante as curvas. Light bar da tela. Este parâmetro refere-se à barra de luz exibida na parte superior da interface de navegação. Para todas as barras, estão disponíveis 4 opções. Desativado. Nesta opção, não é exibido nada na parte superior da tela. Gráfico. Neste modo, é exibido um gráfico que representa tanto o desvio atual quanto a direção que deve ser assumida para alinhar o veículo à linha guia. Modo texto. O modo texto exibe o desvio em formato de texto no centro da barra de luz e a direção a ser assumida para alinhar o equipamento em formato de setas. Section View. Quando selecionada esta opção, ao invés de exibir uma barra de luz, o monitor exibe uma barra com o status da seção da barra de trabalho selecionada. Amplitude de dispersão.
Esse parâmetro está relacionado a equipamentos de distribuição de sólidos a lanço, sendo a distância longitudinal entre o centro dos discos e a faixa de aplicação. Para operação com equipamentos Horsch, este parâmetro deve estar com o valor 0. Comprimento de trabalho. Esse parâmetro está relacionado a equipamentos de distribuição de sólidos a lanço, sendo a distância longitudinal entre o início e o fim da faixa de aplicação. Para operação com equipamentos Horsch, este parâmetro deve estar com o valor 0. Dispositivos desalinhamento. Para a operação de equipamentos com o centro da barra de trabalho desalinhado com o centro do trator, devemos inserir aqui o desvio existente entre os dois centros. Para desalinhamentos à direita, o valor deve ser positivo. Para desalinhamentos à esquerda, o valor deve ser negativo. Após a alteração dessa medida, na interface de navegação, a barra de trabalho passa a ser exibida deslocada em relação ao símbolo do trator. Desconsiderar o deslocamento de. Esta função não se aplica aos equipamentos Horsch, portanto deve estar sempre desabilitada. Ao criar um equipamento virtual, utilizando o plugin Virtual ECU, é possível informar a medida deslocamento de, que nada mais é que o desalinhamento do centro do equipamento com o centro do trator. Área de aplicação. Para a operação com produtos Horsch, devemos utilizar a opção Padrão. A opção Viticultura está relacionada com o desligamento das seções durante manobras de cabeceira com pulverizadores no cultivo de uvas em formato de espaldeiras, ou seja, não se aplica às linhas de produto Horsch, para semeadura, plantio ou adubação. Raio de viragem mínimo. Nesta opção, podemos inserir o raio de curva mínimo que o conjunto consegue executar, ou seja, qual a curva mais fechada que é possível realizar. Isto para que as linhas guia geradas automaticamente nas bordaduras não possuam curvas com ângulos impossíveis de serem executados pelo conjunto. Reduzir a distância entre linhas. A distância entre linhas guias é definida automaticamente de acordo com a largura da barra de trabalho do equipamento. No entanto, é possível inserir aqui uma redução para casos de trabalhos específicos onde se deseje realizar a operação com o tamanho reduzido do equipamento.